Boa tarde a todos os colegas, a todos os convidados, participantes, parceiros que estão aqui hoje conosco. Gostaria de convidar todos para tomarem os seus lugares. Nós vamos dar início a mais uma edição do nosso projeto Tardes do Saber, que é um projeto da minha, da sua, da nossa Escola de Contas e Gestão, do nosso Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A edição de hoje tem como tema Vitrines de Auditorias do TCRJ. Esse projeto que nós vamos discutir e apresentar hoje, como todos e todas já sabem, isso não é um evento formal, nós não temos um cerimonial, nós não temos um mestre de cerimônias para apresentar, mas hoje nós estamos contando com uma visita muito ilustre e muito importante, que é o presidente do nosso Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, que é o nosso presidente, conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, que veio nos prestigiar e participar da abertura. Então, eu convido o conselheiro para subir e peço uma salva de palmas. Esse projeto que nós vamos apresentar hoje, ele é fruto de uma parceria muito forte que nós temos com a Secretaria-Geral de Controle Externo. A escola, dando cumprimento à sua missão, que é, antes de mais nada, a sua própria razão de ser, que é capacitar o nosso servidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, trabalha numa parceria muito estreita com todos os setores da casa, e, em especial, com a Secretaria-Geral de Controle Externo. Então, eu queria convidar também, para participar da mesa de abertura, o Carlos Roberto Leal, que é o nosso secretário-geral de Controle Externo. Por favor. Então, vou convidar agora os nossos palestrantes de hoje. Em primeiro lugar, queria convidar o Márcio Henrique Rodrigues Catem, que é técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, nosso colega. Convidar o Ricardo Guedes, que é analista de controle externo e coordenador da terceira Coordenadoria de Controle de Pessoal. E, finalmente, o João Marcos Darós, que é analista também de controle externo da SSO. Bem, eu vou convidar a Paula Nazaré para sentar-se aqui ao meu lado. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que nós precisamos rever, Vera, nosso contrato aí, que hoje se revelou aqui uma nova cerimonialista. Tá? Olha só, meus amigos, eu queria, em primeiro lugar, dizer da satisfação de ver que a nossa casa está cumprindo seus objetivos, está cumprindo seu plano estratégico, está cumprindo os compromissos assumidos pela administração no sentido de aproximação com a sociedade, com o jurisdicionado. Enfim, a gente está vendo que está no rumo certo. Eu queria dizer, em primeiro lugar, aliás, antes de tudo, em primeiríssimo lugar, eu queria dedicar essa Tardes do Saber, um evento da nossa querida Escola de Contas, a dona Elza, que faleceu há pouco tempo e que era uma servidora exemplar, servidora da escola nos últimos tempos. Eu queria dedicar esse evento a ela. Eu queria também solicitar aos senhores um minuto de silêncio para ela e um minuto de silêncio também em homenagem póstuma a ex-governador Marcelo Alencar.
Bem, senhores, como eu dizia, a satisfação é muito grande. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse projeto, Vitrine de Auditorias, além da gente estar cumprindo nossa missão constitucional de uma forma diferenciada, com muita competência, eu quero aqui abraçar cada um dos auditores que vai para as ruas para representar a nossa corte. Esse projeto, a gente, quando trabalha com tema de maior significância, aumenta a nossa capacidade fiscalizatória. E eu dizia hoje, numa entrevista à Rádio CBN, exatamente isso. A gente falava da auditoria que tratou de remuneração de pessoal e acumulação de cargos públicos. Sem esse tipo de auditoria, a gente não conseguiria chegar aos achados que encontramos. Por exemplo, um médico que tinha sete matrículas em 7 municípios diferentes. Se essa coordenação, sem essa informação que é trocada pelas equipes dos vários municípios, e eu fiquei um pouco assustado, confesso, eu não tinha esse dado. Antes, a gente levava, às vezes, 4 anos sem voltar a um município. Então, com essa nova mecânica, a gente está conseguindo realmente fiscalizar. Isso é motivo de muito orgulho para quem preside o tribunal e deve ser um motivo de muito orgulho para quem trabalha no tribunal. Eu sempre disse que a mola mestra da casa é o seu corpo funcional. E eu disse também com uma satisfação imensa que a gente passou de 200 auditorias ano para 850 auditorias. As pessoas ficam assim, meio que paralisadas com esses números. A gente, por exemplo, isso eu acho que esse é o principal objetivo do tribunal. É aí que a gente exerce a nossa principal atividade, que é de economizar, de fazer com que os recursos públicos não caminhem para o ralo. No ano de 2013, só em editais, eu gosto de repetir isso, se alguém ouviu, vocês me desculpem, mas isso é um negócio fantástico. Só de editais revogados, porque os jurisdicionados, e aí a gente está dentro de casa e pode falar, os jurisdicionados fatalmente não tiveram condição de cumprir nossas determinações. Para fugir de nossa fiscalização, eles revogaram os editais. Mais de 3 bilhões de reais. Chega a ser assustador. E aqueles que conseguiram cumprir com redução, nós fizemos uma economia, me socorre aí, Léo, de quase 200 milhões, né? 100 e muitos milhões. Vejam, senhores, isso é o tribunal trabalhando, o tribunal cumprindo a sua parte. O tribunal chegando à modernidade. A nossa administração tem a satisfação de ver que o investimento no pessoal, o investimento nas pessoas, o investimento na tecnologia, o investimento no conforto funcional dos funcionários, não foi em vão. Esse esforço não foi em vão. Quando a gente ouve falar, e está aqui o presidente, a quem eu quero registrar a presença e agradecer, o presidente da Associação das Entidades de Previdência do Município do Estado do Rio de Janeiro, é importante que isso ocorra, porque é importante que exista essa associação, porque eu não sei se os senhores sabem, eu fui presidente de uma previdência municipal. Não é?
em Campos dos Goytacazes. À época se chamava Caprev. E também disse hoje isso na CBN. Estão todas numa situação muito difícil. Se o gestor não entendeu que seja uma previdência, se o gestor não entender que ele está tratando de vida, que ele está tratando de conforto na hora que a pessoa humana mais necessita, essas entidades vão entrar em estágio pré-falimentar. Como ocorre, quase que está ocorrendo com o Rio Previdência. Não é? Quando a gente vê que os municípios não estão fiscalizando da maneira que tem que fiscalizar suas obras. Eu fico meio estarrecido ainda, depois de 14 anos de tribunal, eu fico sabendo o seguinte: o fiscal tem determinadas situações, o fiscal é meramente uma formalidade que o município cumpre. Isso é um absurdo. Então, quando a gente fez concurso público, quando a gente investe em capacitação, quando eu disse daquela tribuna que meu olhar, ou meus olhares, ou o olhar da administração seria voltado para a escola de contas, isso é de uma abrangência muito grande. Né? Nunca, não vou repetir aqui o ex-presidente, mas, pelo que pude apurar, nunca se investiu tanto em capacitação como nos últimos 3 anos. Isso não é vantagem para mim, nem para a minha administração, absolutamente. Isso é obrigação do gestor. É obrigação tratar bem da sua mola mestra, é obrigação tratar bem do seu material humano, que adiantaria o plenário se não fossem os senhores. Que adiantaria o presidente hoje ir dizer na CBN, alto bom som, olha, nós subimos de 200 para 850 auditorias ano, se não fossem os senhores. Então, minha palavra é de agradecimento, de satisfação, de dizer que nós estamos no caminho certo. Sinceramente, eu acho que pedir o empenho de vocês é desnecessário, porque eu uso uma expressão, já que a gente está aí prestes a ter uma vitória retumbante amanhã, não é isso? Eu costumo dizer o seguinte: aqui todo mundo veste a camisa. Nós temos uma camisa que é nossa, que é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Daí eu dou tanto valor a isso que, quando os senhores são testemunhas, quando eu assumi a presidência, eu constatei, estarrecido mais uma vez, que a gente não tinha uma bandeira. Eu falei, epa. Aí os senhores me ajudaram, nós fizemos um concurso, criamos a nossa bandeira. Então é isso, meus amigos. É agradecer a vocês o empenho, é dar os parabéns pelos resultados. Olha, a auditoria no sistema de saúde foi um negócio fantástico. Quem lê aquilo vai saber que a gente aqui trabalha com a excelência do funcionalismo público. Quem lê auditoria de resíduos sólidos, enfim, quem lê os nossos trabalhos, meus amigos, eu ouço as pessoas nas ruas, eu ouço os formadores, chamados formadores de opinião, dizer, gente, a gente não sabia disso. Por isso é que a gente criou ouvidoria, por isso que a gente faz essa aproximação grande com a sociedade. Porque a sociedade, eu disse isso hoje no rádio, a sociedade fluminense pode confiar no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Porque aqui tem gente comprometida com a boa aplicação dos recursos públicos, com a boa aplicação, com a boa governança, enfim, e com o bem-estar da população do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria muito, muito agradecer a todos vocês por isso. Queria agradecer à Escola de Contas, que faz um trabalho que eu vou levar para os restos dos meus dias, e vou dizer para os restos dos meus dias, olha, nós temos o melhor quadro de funcionários, mas também temos a melhor escola de contas do Brasil. E não é conversa de quem é presidente, não. Que a gente roda, sabe, as pessoas pedem. Né? Até numa simples sessão de funcionário do tribunal, a gente vê que as pessoas confiam na gente. A gente não tem segurado, não tem cedido muito, não. Porque, né, senão, a gente não chega a 900 auditorias, né, Léo?
a escola, né? Pois é. Para os senhores terem uma ideia, nunca ocorreu, a Elaine aqui, que é testemunha, nunca ocorreu que o Tribunal de Contas tomasse a decisão que nós tomamos com relação a uma empresa que desastradamente ganhou uma licitação para o prédio da nossa escola, que já era para estar pronta há 1 ano. Mas nós, corajosamente, modéstia à parte, tomamos a decisão, estamos licitando, e as pessoas estão me prometendo que, até o final do meu mandato, nós vamos mudar aqui para a Rua da Constituição. Enfim, senhores, mais uma vez eu agradeço o empenho, agradeço o trabalho, a excelência do trabalho, agradeço a escola, a equipe toda da escola. Eu falei com a Paula, recebi um ofício do secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, nominando pessoas, a direção da escola. Eu pedi que a escola tomasse ciência, não sei se já chegou lá. Enfim, é isso. Enfim, nosso trabalho é esse. Falando em trabalho, eu vou para lá trabalhar, vou deixar vocês aqui trabalharem. Queria agradecer aqui os palestrantes, parabenizar. Isso é a liderança que vai surgindo no seio dos nossos funcionários. Muito obrigado a todos, boa tarde, bom trabalho. Vou deixar a Paula tomando conta aqui. Presidente, só antes do senhor sair, eu gostaria de fazer um registro, agradecer muito as suas palavras, em nome de toda a equipe, sempre digo isso, reafirmo, a Escola de Contas, somos, eu faço essa brincadeira, a minha, a sua, a nossa escola, porque somos todos nós. Então, estamos todos nós, então faço um agradecimento muito especial a toda a equipe da escola, a todos os coordenadores, né? Hoje, em especial, a Rosa Maria, que é a coordenadora da área de estudos e pesquisas, que organiza esse projeto do Tarde do Saber, mas ao João Paulo, ao Colão, ao Paulo Peçanha, que também está aqui nos ajudando ativamente na mudança para a nossa nova sede aqui da biblioteca. E eu gostaria de fazer um registro, um agradecimento, uma homenagem também à servidora Maria Clotilde Pinto de Abreu, que também faleceu recentemente, que foi servidora do nosso tribunal, assessora-chefe da assessoria pedagógica da Escola de Contas, uma pessoa que foi muito importante para a escola, que ajudou muito a que a gente pudesse ter a escola que a gente tem hoje. Então, gostaria de estender essa homenagem também, além da dona Elza querida, também a Maria Clotilde. Paula Nazaré conduz aí a partir de agora. Tchau, querido. Um abraço. Gente, um abraço. Bom, então, agradecendo o presidente, eu vou direto passar aqui a palavra para o Carlos Roberto Leal, nosso secretário-geral de Controle Externo, que também vai participar dessa abertura. Boa tarde a todos, né, amigos do dia a dia. A gente já está muito acostumado com isso, né, com esses encontros. Falar de auditoria também, para nós, já é algo corriqueiro, a gente já está há muito tempo falando. Esses encontros a gente já promoveu algumas outras vezes, e eu queria iniciar dizendo que, se eu tivesse aqui para falar do sucesso de algum empreendimento pessoal meu, isso seria constrangedor, né? Mas a certeza de que isso foi feito por todos nós é que me permite chegar aqui e sorrir com tranquilidade, porque eu sei que não estou fazendo uma propaganda pessoal, né? A gente está falando, na verdade, de anos, 2, 3, 4 anos da história mais recente. E se a gente for pegar desde os primeiros questionamentos, desde as primeiras tentativas nossas com a auditoria, eu vou dizer que a gente está falando de 15 anos, porque desde que eu entrei aqui que a gente já experimentava coisas, já conhecia coisas. O Guedes já foi meu chefe, o Murilo foi meu chefe, nesse trabalho de auditoria, né? Então, ainda que eu não quisesse fazer menção a isso, eles me corrigiriam, né? Leal, isso não é nada tão novo, não começou ontem, não, já tem um tempão.
e depois a passagem que eu tive por outras unidades, em especial a CAD, o trabalho de auditoria operacional. Então, eu diria que o que a gente tem hoje é uma soma de todos esses esforços, aqueles que eu lembro e aqueles do qual eu sou resultado sem nem saber, né? Que são as experiências que alguns já viviam muito, mesmo antes de eu entrar aqui. E tem uma coisa que eu acho curiosa, que é o fato de que a mudança, em qualquer lugar que a gente vê mencionada, no âmbito religioso, social, familiar, amoroso, o que for, a gente sempre se refere à mudança como algo positivo, como algo desejado. Mas, de alguma maneira, isso não nos parece que não nos prepara para o momento da mudança, né? Há pouco tempo um amigo meu viu num filme romântico, porque eu não vejo filme romântico, a pessoa falando em autossabotagem, né? Que a pessoa uma figura feminina que estava desejando determinada coisa e ela fez uso dessa expressão. Eu acho que foi isso, porque como eu não vi, a pessoa só me contou, eu não tenho um registro muito preciso, mas eu acho que, de alguma forma, a gente faz isso quando a gente está diante da mudança. A gente deseja essa mudança porque ela está colocada para nós, em tudo que a gente viveu, todas as vezes que a gente conseguiu algo foi mudando, né? Foi para vir o novo, a gente tem que fazer algo diferente, mas, de alguma forma, e talvez por essa questão aí que aparece nesse filme, citada como autossabotagem, a gente parece que não está pronto para isso. E a gente parece ter uma resistência, de alguma forma, natural para o novo. Bom, apesar dessa resistência, apesar da autossabotagem, o fato é que algumas mãos juntas conseguiram romper isso, e a gente tem hoje um resultado bacana para mostrar, né? Resultado de um esforço que nos levou a uma condição nova, e que eu acho que o principal destaque que eu daria a esse momento novo não é exatamente a questão do número em si, mas o número representando o nosso crescimento permite que a gente exiba hoje resultados que têm uma abrangência muito maior, né? Hoje a gente tem possibilidade de falar de condições que estão presentes nos nossos 91 jurisdicionados no âmbito municipal, ou num conjunto grande também de jurisdicionados no âmbito estadual, né? Então, a gente tem inicialmente, isso aconteceu num tema, e a gente não buscava isso numericamente, então, o nosso primeiro tema de maior significância foi saúde. A gente estava desenhando um novo método de auditoria, e a gente queria conseguir aplicar em 30 jurisdicionados, né? Essa era a nossa primeira meta, né? Alguns de nós aqui viviam esse momento juntos, então, é aquilo que eu falei no começo, não é contar uma história que a gente ouviu, mas uma história que a gente viveu. E aí, com o resultado positivo do método, a gente viu que, olha, não só possível fazer os 30, como com um pouco mais de esforço é possível fazer nos 91 jurisdicionados, né? E a gente foi quebrando as resistências nossas mesmas, né? De que não vai dar, de que não é possível, e a gente não se deu conta, nem todo mundo se deu conta naquele momento que a gente estava diante de algo novo, né? E quando a gente se manifestava dizendo que não vai dar, que a gente estava impedindo o novo de surgir. Bom, a gente fez essas 91 fiscalizações, e a gente já falava lá atrás que não era isso que a gente estava buscando, né? O que nos dava satisfação naquele momento era saber que a gente tinha aberto uma trilha nova, né? Um outro lugar para caminhar, e esse outro lugar tinha permitido a gente fiscalizar os 91 municípios numa questão muito importante, que era a estratégia de saúde da família, uma estratégia nacional de tratamento da saúde básica, de enfrentamento, né, da questão da saúde pública, e que pouco investida, pouco sentida aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós éramos, na ocasião, o penúltimo estado em termos de percentual de população coberta por essa estratégia de atenção básica. Hoje o cenário já é diferente. E aí vem 2012, a gente, replicando a experiência, elegeu um tema que foi educação, né? O presidente, cumprindo sua missão de nos levar, ele, no papel dele, apresentar para nós novas mudanças, ele determinou que a gente fizesse o que fosse necessário para incluir mais um tema. Então, naquele ano, a gente não mais fez só educação, a gente fez educação e resíduo sólido, né? Então, que bom que nós tínhamos experimentado o poder da mudança em 2011, porque isso sustentou esse avanço em 2012.
E aí, em 2013, e é um legal aqui que eu vejo a presença do Gino, né? Nosso querido colega, que, à ocasião, estava à frente da Secretaria de Controle Externo, e eu me lembro de um outro colega, do Gil, que falou, na ocasião, quando a gente era já o final do primeiro mandato do presidente Jonas, e a gente ali estava tendo a informação de que o presidente Jonas podia vir a exercer um outro mandato, né? E que o que isso representava para nós como um desafio, já que a gente agora teria mais 2 anos, né? E ali a gente se juntou, eu, Gino, Gil, e a gente foi propor um plano ousado, e aí esse plano passou de 2 temas para 7 temas diferentes, né, Gino? E não foi fácil, mais uma vez, a gente se viu diante dessa mesma força, dessa autossabotagem, e não vai dar, e a gente se esqueceu, naquele momento, de falar, olha, também não dava para fazer 91, também não dava no ano seguinte para fazer 182, né? Mas aí alguns de nós já estavam né, calejados com isso, não, dá sim, e a gente envolveu o controle externo inteiro. E é isso que hoje a gente vem começar a ver, né? A gente vai exibir hoje, na vitrine de auditorias, os temas que a gente fiscalizou em 2012. Desculpa, em 2013, já nessa escala bem maior, em que a gente já foi aos municípios, não mais para ver, como o doutor Jonas falou, a gente ia a alguns municípios, às vezes, a cada 4 anos, dependendo do tema, a gente levava 10 anos ou nunca tinha ido fiscalizar determinado tema em determinada municipalidade. Não era uma questão fácil. E, a partir disso, a gente consegue agora, naquilo que eu chamo de com muita agilidade, né? Um esforço é muito grande, eu sei, eu já fui à rua também nesse trabalho, eu percebo, eu estou próximo, eu recebo informações. A gente hoje volta aos municípios, né, 6, 7 vezes por ano, para fiscalizar temas diferentes. Então, a sensação de controle, a proximidade nossa com o jurisdicionado, permite também um outro tipo de atuação em parceria com a escola, diagnosticar de forma mais próxima, de forma mais rápida, as deficiências, o que, de um outro lado, pode subsidiar ações de capacitação, ou seja, pensar nós, tribunal, como um corpo mais consolidado, né? E o que a vitrine faz nisso tudo é devolver, né? É dar de forma ativa para o controle social a possibilidade de atuação sobre dados que não se conseguiria de outra forma que não fosse pela atuação de um órgão de controle externo, né? Então, e essa é uma questão também da atual gestão, de aproximação com a sociedade, divulgação das informações. Então, se a gente já tinha a obrigação de responder sempre que éramos questionados ou sempre que éramos perguntados, a vitrine de auditorias é uma estratégia que a gente divulga antes mesmo que perguntem, com a expectativa de que a gente incentive o interesse, incentive a curiosidade, a sensação de pertencimento do munícipe com aquela municipalidade. Então, que permite que ele compare a situação do município vizinho com a situação dele. Então, a gente espera que essas informações tenham um alcance muito maior do que, efetivamente, aquele que a gente já está colhendo nos monitoramentos. Porque no ano seguinte, ou no máximo 2 anos depois, a gente volta àquele mesmo município para fazer uma auditoria de monitoramento e verificar se aquelas determinações de todo aquele conjunto de auditorias que a gente fez foram cumpridas, né? Então, essa é até uma questão que a gente está construindo, qual é a nossa capacidade de fazer novos trabalhos e de gerenciar os trabalhos antigos. Ano passado, um desses temas que a gente realizou foi justamente monitorar o resultado das inspeções que fizemos em 2011, na Estratégia de Saúde da Família, e esse ano a gente está, nos temas que a gente está indo a campo, a gente está monitorando também, agora em 2014, os resultados das ações nos temas de educação e de resíduos sólidos, que foram os temas de 2012. Então, já para o ano que vem, isso implica dizer que a gente não tem a capacidade de inserir a cada ano 7 novos temas, né? A gente tem que inserir novos temas, ao mesmo tempo monitorar os temas que a gente já fiscalizou, em busca da efetividade das ações de controle, que é o nosso paradigma de avaliação. Bom, nossa primeira ferramenta de divulgação da vitrine de auditorias, Gerson, você pode exibir para a gente? Ela tá disponível no site do tribunal, e ela é um grande arquivo de PowerPoint que a gente navega por meio dos hiperlinks, né? Então, lá no site do tribunal, na aba de transparência, você clica vitrine de auditorias, ou na direita, um pouco mais embaixo, está visível diretamente o ícone vitrine de auditorias, e aí você clica no ícone vitrine e baixa o arquivo que você pretende. Hoje a gente tem dois arquivos disponíveis.
um tratando da estratégia de saúde da família e o outro tratando dos resíduos sólidos. Você pode abrir o da saúde da família, Gerson, por favor? Isso. E aí ele é navegável por meio de hiperlinks, você tem algumas opções, uma explicação, até que você vai para a tabela dos municípios, e ao clicar em cada município, você tem a abertura dos componentes que foram verificados em inspeção, que são esses que estão aí disponíveis, além do quadro de monitoramento embaixo, que a gente vai alimentando à medida que vai tendo resultados do cumprimento ou não pelo jurisdicionado daquilo que a gente determinou. No monitoramento, a gente está buscando duas dimensões de atendimento. A gente quer verificar se ele cumpriu o que a gente determinou, que a gente está chamando disso uma verificação de eficácia, e uma verificação de efetividade, para saber se aquilo que a gente determinou e que ele cumpriu, se aquilo efetivamente resolveu o problema, né? Bom, além desse formato, que para muitos de vocês já deve ser conhecido, a gente trabalhou no ano seguinte com outro formato, que foi o do resíduos sólidos, que já permitia, já pensando num caderno, né? Ou seja, é uma coisa construída mais, foi liderada mais pelo Marconi, que todo mundo também conhece, o nosso acadêmico preferido, e ele já produziu uma coisa que serviria como um caderno, um livro, né? Então, ele organiza de forma tudo que a gente fez nesse documento, que vocês também podem baixar. Bom, e já como em 2013 a quantidade de auditorias foi muito maior, a gente ocupou também o Gerson como outra finalidade, que foi construir uma alternativa da vitrine de auditorias a partir de uma ferramenta mais dinâmica, algo mais que nos permitisse navegar de forma mais rápida, né? Então, eu queria apresentar isso para vocês, porque é isso que vai estar muito em breve no site do tribunal. Bom, respeitando a mesma configuração do nosso site, né, do site do tribunal, a gente tem lá, isso vai estar disponível, de forma que a gente vai, além de ler a parte de apresentação, isso nos exibe algumas opções. Quando a gente clicar na parte de auditorias, a gente pode navegar por tema ou pelos jurisdicionados, no caso dos municípios ou o Estado. Se eu estiver navegando por tema, eu vou acessar para o respectivo tema, um documento semelhante a esse que nós vimos do resíduos sólidos, ou seja, uma encadernação. É um material para publicação, que é o que a gente vai publicar e vai estar disponível também. Se a gente quiser navegar por município, né, ou por estado, conforme a escolha, vai ter a lista dos jurisdicionados e, dentro de cada jurisdicionado, o tema que a gente fiscalizou. Ao clicar no tema, aparece presente um quadro que identifica o número do processo, as características dessa fiscalização e mais a descrição dos achados das situações encontradas, né? Nossa expectativa, como eu já falei, é que, com isso, a gente esteja alimentando a sociedade de uma maneira geral, a imprensa, com informações acerca da fiscalização, porque, sem dúvida, acaba sendo um parceiro no sentido de estabelecer pressões para que as determinações sejam cumpridas o mais rápido possível, né? Aqui eu trouxe, só para exibir para vocês, como exemplo, as encadernações dos trabalhos que nós fizemos em 2013 terão essa cor na capa, né? Mas cada uma faz menção a um tipo de trabalho. Então, a gente pretende incluir aqui não só os trabalhos temáticos, mas as auditorias de maior repercussão que a gente tem no âmbito das unidades também. Então, a gente não vai estar preso só àquelas auditorias que a gente fez nos 91 municípios, mas as outras auditorias que a gente fez com maior repercussão, a gente também vai incluir aqui. Bom, e além de apresentar, como já apresentei isso para vocês, eu não vou tomar mais muito tempo, para que a gente conheça um pouco mais detalhadamente o que cada um desses temas apresentou para nós. Como a gente fiscalizou só no âmbito temático, a gente fiscalizou 6 novos temas além do monitoramento, não daria para trazer numa tarde do saber só isso, porque cada um falaria só 10 minutos, e a gente, então, ia perder em termos de conteúdo, né? Aí acaba sendo uma oportunidade para que a gente faça outras tardes do saber. Eu queria agradecer também, antes de passar a palavra, é bacana ver o auditório cheio, é bacana principalmente porque quem vai falar do trabalho é um colega, né? E esses não são os únicos colegas, todos vocês são colegas, vocês ocuparão essa posição, e é importante a gente cuidar da comunicação,
porque a gente não pode pensar que a gente quer divulgar essa informação externamente se a gente não tiver a certeza de que isso que a gente faz está influenciando o nosso trabalho no nosso dia a dia, né? Porque é justamente para chegar nesses resultados que a gente faz todos os processos que faz as auditorias que faz. Então, de alguma forma, para vocês é importantíssimo que vocês conheçam isso, porque é assim que a gente pretende que o trabalho de cada um de vocês seja exibido, né? É isso que a gente espera como resultado de cada um do trabalho de cada um. Então, é fundamental que exista essa comunicação, esse canal criado entre nós, para que vocês possam sugerir coisas, estabelecer, né, novos desafios para o nosso trabalho, né? Bom, quem vai falar primeiro é o Catem? Ah, Paulo. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E a gente vai ainda assistir os nossos colegas agora. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria dizer que tem lugar aqui na frente, que esse evento é um evento nosso. Nós estamos aqui entre colegas, a maioria do pessoal do controle externo, como o Leal disse, a casa está cheia, mas além do pessoal que está, além de todos os colegas que estão aqui presentes, eu queria também ressaltar, nosso presidente já falou do presidente da Associação das Entidades de Previdência daqui do nosso estado, que está aqui nos representando, está sendo nosso parceiro também na divulgação. Todos sabem que o nosso prêmio, o ministro Gama Filho, desse ano, a edição do prêmio, que tem as inscrições abertas até 15 de julho, para que todos possam enviar os seus trabalhos e concorrer, é a gestão dos regimes próprios de previdência social, que é um dos temas que serão abordados e apresentados hoje. Então, aproveito para lembrar a todos que as inscrições ainda estão abertas, estaremos recebendo os trabalhos de vocês até o dia 15 de julho. Por favor, concorram, dá tempo, aproveitem os feriados da Copa para escrever os trabalhos. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial também a uma parceira importantíssima nossa que está aqui, que é a Ana Luísa Pereira Lima, que ela é presidente da Associação dos Servidores de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro, e ela também é diretora de Controle Interno do Ministério Público e nossa querida parceira. Então, Ana Luísa, muito obrigada por estar aqui. Eu queria ressaltar também a presença dos representantes do gabinete, aqui o Giorgio, que está aqui também prestigiando nosso encontro, né, todo agradecimento ao gabinete da presidência, para que a gente possa dar prosseguimento e conseguir transformar essa intenção dessa parceria entre a Escola de Contas e os setores, todas as secretarias, as subsecretarias do nosso tribunal, que a gente possa cada vez mais estreitar esse relacionamento. Graças a Deus, a nossa relação com a Secretaria-Geral de Controle Externo, que é o nosso, vamos dizer, principal cliente, está sendo uma parceria muito, muito produtiva, né? Agradeço ao Leal, faço um agradecimento também muito especial ao Gino, né, que foi nosso super parceiro, incentivador, a Elaine, dizendo que sem essa parceria a escola não consegue ajudar a divulgar e a fortalecer, né? Então, agradecer a todos vocês que participam, agradecer a toda a equipe da escola que está trabalhando para que eventos como esse, e aí eu queria registrar que não são só esses eventos, não é só o Tardes do Saber que ressalta essa parceria. Nós estamos fazendo, o Leal já falou um pouco sobre isso, estamos fazendo um trabalho muito grande de capacitação dos nossos servidores para viabilizar a realização desse projeto. Então, em conjunto com a Secretaria-Geral, a gente montou, né, um programa de capacitação em auditoria governamental. Até esse momento, nós já temos mais de 130 colegas capacitados para poder fazer essas novas atividades, desenvolver esses trabalhos de auditoria com esse novo enfoque. Me corrija se eu estou errada, Leal. E, além disso, isso é apenas uma etapa. A gente está agora fazendo a auditoria, ou preparando o pessoal que vai fazer a auditoria do ISS, não é? Também a auditoria, estou vendo ali os colegas, e, enfim, eu não vou perder tempo com isso, porque eu não quero roubar tempo dos nossos palestrantes, mas tem em licitações, em remuneração de servidores das câmaras municipais, auditorias de monitoramento, formação de preços, também estamos fazendo na parte de transportes, de tarifas, de concessões. Então, nós estamos fazendo um amplo programa de capacitação. E, além disso, isso é num primeiro momento, para ajudar o tribunal e nós todos a nos prepararmos para poder desenvolver essas atividades, para poder
cumprir com esse projeto, que está no nosso planejamento estratégico, né, gente, do tribunal e da escola. E também, num momento posterior, para que, a partir do resultado desses trabalhos de vocês, a escola possa contribuir com o aperfeiçoamento e a capacitação dos servidores dos municípios e do Estado, né, dentro daqueles órgãos que são auditados, a partir das irregularidades, dos achados de auditoria, que a gente possa também reestruturar e fazer o nosso planejamento buscando atender e, vamos dizer assim, preencher essa lacuna de capacitação para que todos juntos possamos trabalhar para melhorar o controle, né, dos recursos, a execução dos orçamentos. Eu queria também destacar a presença do Ralph, coordenador da nossa ouvidoria, que também, não sei se o Ralph está aqui, agora estava aqui no início, está ali ele. Ali atrás, também nosso parceiro. Como o Leal falou, eu queria dizer que eu fiquei impressionada só com essa apresentação, apesar de já conhecer, mas a gente se surpreende, acha super bacana, como servidora, acho muito, muito bacana ver esse trabalho, ver esse projeto, saber que isso está no site e que o Tribunal de Contas cada vez mais tem condição de dar um retorno para a sociedade, de ajudar a construir um controle mais eficaz. Bom, gente, então, é isso. Eu gostaria agora de passar a palavra, convidar o Márcio Henrique Rodrigues Catem, que o Márcio é técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nosso colega, pós-graduado em Gestão de Contas Públicas e Controle Externo pela Escola de Contas e Gestão do TCE. Ele foi inspetor adjunto da 4ª Inspetoria Regional de Controle Externo em Nova Friburgo e da 6ª Inspetoria Regional de Controle Externo. Agora, ele é assistente da Coordenadoria Municipal de Auditoria Governamental da SGE e também, além de ser tudo isso, o Márcio também ele foi premiado na edição 2012 do Prêmio Ministro Gama Filho, né? O trabalho dele recebeu o 3º lugar no tema Educação Infantil, Universalização e Qualidade das Vagas que devem ser oferecidas por meio de creche pelo poder público. Isso resultou também em um artigo que fez parte da nossa revista Síntese, né, Rosa? Então, com vocês, com a palavra, o Márcio Catem. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho da experiência da CMG e da CAD, que esse trabalho foi feito em parceria entre 2 coordenadorias do Tribunal de Contas. Nós fizemos esse trabalho no ano passado, né, fizemos auditorias em 74 municípios. Está pronto? Vamos ver se você passar isso aqui. Não, não é essa, não. Se quiser falar, pode falar. Não. Bom, e esses 74 municípios são os que possuem regime próprio. Os outros jurisdicionados do tribunal, eles atuam no regime geral próprio, o regime geral de previdência, contribui para o INSS. Né? Vamos ver se vai agora. Está aí. Bom, inicialmente, nós fizemos no planejamento, a gente procurou identificar o que a gente queria abordar, né, alcançar de resultado efetivo, né, nessas auditorias. Foram feitas 2 perguntas, né, quanto à gestão da contribuição previdenciária dos segurados e dos recursos provenientes dos respectivos entes, além de demais receitas, preservando o equilíbrio financeiro atuarial. Quer dizer, a gente queria saber se essas receitas que o RPPS recebe, como que elas estão geridas, se elas são suficientes para o RPPS cumprir aquele papel dele, que é assegurar os servidores os benefícios previdenciários, não só as aposentadorias, como pensões, né, e todos aqueles que também são previstos no regime geral de previdência, que o RPPS ele tem que também seguir os mesmos benefícios, ele não pode também extrapolar esses benefícios, né? E garantir esses pagamentos, né, de forma que possa assegurar, de forma que
isso não traga prejuízos à administração, no sentido de que venha a futuras administrações aportar recursos que não estariam previstos nesse planejamento, né? Ter que cobrir déficits, né? É o que ocorre ultimamente com o nosso INSS, aliás, de décadas para cá, né? Então, foram 74 municípios, né, foram auditados, 14 municípios estão vinculados ao regime geral, 3 municípios estão em processo de extinção. Extinção é o seguinte, eles eram do RPPS, né, e optaram voltar para o regime geral. Ainda assim, eles têm que seguir alguns requisitos de controle e ainda prestar contas ao Tribunal de Contas até a última contribuição que eles tiverem que pagar. Aliás, contribuição não, benefício, né? Seja aposentadoria, pensão. Bom, a gente dividiu em 4 componentes. Para analisar a organização e funcionamento, né? Ver os conselhos vinculados, analisar a transparência, né? O segundo componente seria o caráter contributivo, que são os recursos que são repassados. Será que estão sendo repassados? Né? De que forma? Será, né? Como é que é o controle disso? Né? O componente 3, avaliação atuarial, que seriam itens relacionados às análises as atuariais que são feitas anualmente, né? e dali parte as sugestões de adoção de plano de custeio, que vai adequado a cada município, a cada situação, né, para que possa o RPPS cumprir a função dele dentro dos recursos que estão disponíveis. Qual quantidade de recursos e como que isso tem que ser repassado, né? É o principal da avaliação atuarial, seria o plano de custeio. E o 4, as aplicações financeiras, que foi um levantamento de como que estava essa situação toda. Quantos recursos, onde que estavam, se esses recursos estavam cumprindo as normas gerais que estabelecem que esses recursos têm que ser aplicados, renda fixa, variável, em que proporção e em que quantidade, né? Porque isso tudo tem uma regra que a gente vai ver lá mais para frente. Então, foram feitas questões de auditoria. Nós perguntamos quais benefícios, quanto ao componente organização e funcionamento, se há transparência na gestão, se os conselhos vinculados ao RPPS, se a participação é paritária, efetiva e legítima, né? Se a unidade gestora que controla o RPPS, no caso dos institutos municipais, eles gerenciam e mantêm todos esses pagamentos, se está a cargo deles, porque não pode estar a cargo do ente que contribui, é o próprio RPPS, o órgão gestor que controla isso, e, dentre outras questões, né? Caráter contributivo, como eu já havia dito, se mantém controle sobre as contribuições devidas ao RPPS. Se o RPPS mesmo, a unidade gestora, ela controla isso, se ela cobra, como que isso é feito, né? A gente sabe que é um histórico. No início da década de 90, foram criados muitos RPPS, né? E houve uma explosão de criação disso em 90. E as regras, só no final da década, em 98, é que houve um cuidado maior do legislador federal, né, através da emenda 20 e da Lei 9717, das demais normas do Ministério da Previdência, em organizar isso. Até então, fato que já havia um passivo muito relevante até essa época, né? Isso sem contar com as antigas caixas de pensões, Montepis, que até alguns municípios até existiam, que nem sequer contribuíam, né? Eu já tive a oportunidade, até em 1995, de fazer uma inspeção no município e presenciar esse tipo de coisa. A contribuição era 6%, e só essa contribuição de 6%. Né? Eles já vinham, os municípios já vinham com um passivo atuarial, um déficit atuarial muito grande, sem sequer o tribunal ter conhecimento disso. Eu até lembro que, em 95, se eu não me engano, na presidência do conselheiro Sérgio Quintela, foi até os pedidos um ofício circular aos municípios. Antes mesmo da edição, o tribunal teve esse cuidado, se antecipou, 3 anos antes da 9717, determinando que eles fizessem as avaliações atuariais, que eles escrevessem o passivo atuarial. Então, o tribunal sempre teve à frente disso, teve esse cuidado na época. Isso eu lembro porque eu sou do concurso de 93, não presenciei. Bom, avaliação atuarial, a gente vai saber se houve reavaliação atuarial, se eles estão fazendo avaliação atuarial naquele exercício ou não, se o ente adotou medidas para equacionar esse déficit atuarial, que geralmente é sugerido nas avaliações atuariais, né?
se a base cadastral dos inativos e do pessoal ativo, como é que está sendo controlado isso, se ela está atualizada, porque se ela estiver desatualizada, ela já gera até um problema na própria avaliação atuarial, que os dados não são, não são tão confiáveis, não são exatos. Não que não sejam nem confiáveis, mas que não sejam exatos, né? Porque a avaliação atuarial ela precisa desses dados. Ah, sim. As aplicações financeiras, a gente verificou se respeita os limites da resolução do Conselho Monetário Nacional. Se esse servidor está capacitado, até a gente vai ver lá mais para frente, dos 3 bilhões e 800 milhões, se eu não me engano, que os institutos têm hoje, até 2013, de disponibilidade, se eu não me engano, mais de 1 bilhão é gerido por servidor não capacitado. Isso é uma questão muito séria. Se a política anual de investimento dele tem aprovação do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração, né, que é o controle social, né, desses institutos. Os achados, né, a gente vai ver, do primeiro grupo foram gestão não transparente, né, eu vou comentar ali mais na frente, administração do RPPS sem participação paritária, efetiva e legítima, né, eu vou explicar também o que é, violação da unicidade de gestão da RPPS, né, a prefeitura pagando benefícios, em vez de repassar o dinheiro ao RPPS para pagar, manutenção de pagamento de benefício previdenciário, unidade gestora que utiliza regularmente recursos previdenciários. Né, uma parte do gráfico que é melhor. A gestão assim. O maior achado aí, a maior incidência de achados foi a gestão não transparente do RPPS. Dos 74 municípios, 72 têm algum problema em oferecer aos segurados, né, aos interessados, essa informação, através de site ou através de meios legais de publicação. Né, quer dizer, a transparência, acho que, se eu não me engano, até teve uma palestra do professor Sérgio Lina, ele até falou isso há um pouco tempo atrás aqui, né, da questão da transparência dos municípios. O RPPS não foge muito à regra, né? Infelizmente, ainda ele oferece pouca informação para que a sociedade acompanhe os próprios interessados, né? Avaliações atuariais, né? O segurado não tem, ele não sabe a receita que está entrando, o que está sendo pago. Isso tudo é obrigatório constar no site, né? Dentre outras várias informações. A publicação das atas dos conselhos, né? A sociedade precisa saber, né? Os segurados precisam saber acompanhar isso. O segundo achado que teve maior incidência nesse componente foi a administração do regime próprio sem participação paritária, efetiva e legítima. O que isso quer dizer? Em algum desses 74, 62 tem algum problema, por exemplo, pode ter mais pessoal indicado do Poder Executivo do que dos próprios segurados. 4 representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e 3 do jurisdicionado. Aí a gente já constata que a composição ela não é paritária, quer dizer, fica um conselho um pouco desequilibrado, né? Quer dizer, o certo que seria paritário, inclusive em cumprimento até a Constituição Federal, que prevê isso, se não me engano, no artigo 10. Já em menos incidência, bem menos, né, a unidade gestora utiliza irregularmente recurso previdenciário, também que agrave, em algum momento, pode ter um imóvel que não está cobrando aluguel, pode estar pagando algum benefício que não caberia, né, que é sério, mas a incidência foi de 16%, aproximadamente. Violação da unicidade de gestão do RPPS. É o caso da prefeitura pagar benefício, né, indevidamente, em vez de passar o dinheiro ao RPPS para pagar. E com 8 achados, correspondendo mais ou menos a 6%, é a manutenção de pagamento de benefícios distinto daquele previsto pela RGPS. Quer dizer, não sei se é o caso, mas eu vou dar um exemplo esdrúxulo, pagamento de assistência à saúde. Não cabe ao RGPS fazer isso, é proibido, é vedado. Empréstimos para aquisição de imóvel. Eu não, né, estaria nesse universo ali de 5 a 6 achados. Estou enxergando bem daqui. Bom, o segundo componente é o caráter contributivo, né? Foram cinco achados, né?
O ente não vem repassando recurso ao órgão gestor, né? Regularidade na alíquota de contribuição, a unidade gestora não mantém controle, as dívidas não são devidamente registradas na contabilidade. É engraçado porque, desculpa, isso não é nem engraçado, mas ainda é triste, porque em 95 eu já fui ao município que ainda não tinha não registrava, e a gente vai ver que a incidência de achado, infelizmente, foi muito grande. E a contabilidade do RPPS, o plano de contas ele é de 2006, 2007. Né? Quer dizer, ainda não houve esse cuidado, esse avanço de poder registrar, de ter que registrar isso de forma correta. Né? Isso já vem de anos, infelizmente. A contabilidade ainda não é bem observada, né, para a administração. O achado ali que teve maior incidência, 64 achados, né, isso. O ente não vem repassando recursos ao órgão gestor do RPPS. Quer dizer, em algum momento, seja em parcelamento de dívida antiga, seja passando fora o recurso, a página de determinada data sem cobrar um juro, sem cobrar correção monetária, por exemplo, houve esse problema. E esse problema é o que leva, um dos mais sérios que leva ao desequilíbrio do RPPS, né? É o que leva ao endividamento, é o que leva ao aumento de alíquotas, estabelecimento de planos de amortização, de segregações de massa, em última instância. Né? Quer dizer, é o principal. Infelizmente, a gente teve uma incidência muito grande desses achados, né? Que foi praticamente 10 municípios que dos 74 não teve isso. Né? Quer dizer, tem algum problema nesses repasses, tanto da contribuição quanto em cobrança de juros, correção. O segundo achado ali que teve maior incidência, as dívidas não... essa que eu estava falando, não devidamente registrada na contabilidade. Infelizmente, os gestores ainda não atentaram para a necessidade, que isso também é a transparência, né? De expor a realidade financeira, patrimonial do município. Né? Nesse caso, a gente só escolheu um item que referia à própria dívida. Né? E a incidência, infelizmente, foi maior do que a metade dos municípios. Quer dizer, até para conhecer o próprio passivo, né, os déficits, o déficit setorial, os parcelamentos, né, os componentes principais, até porque o RPPS lida com valores bastante relevantes, esse achado ele é relevante. Também tivemos achados, 23 achados, a unidade gestora não mantém controle sobre os repasses. Isso aí também é bastante preocupante, porque 23 RPPS sequer mantém um controle adequado. Tem algum problema nesse controle. Quer dizer, não sabe o que tem que ser repassado ou que o Instituto tem a receber dos entes onde estão os segurados. Né? Quer dizer, também é bastante preocupante. Temos também a transferência de recursos a título de parcelamento sem autorização em lei. O gestor faz, em algum momento, ele passa a fazer um termo de parcelamento com a RPPS, o acordo de parcelamento com a RPPS, mas não leva isso a conhecimento legislativo, e, nesse caso, até pela LRF, equiparado à operação de crédito, é necessário uma lei municipal. Né? O legislativo ele tem que ter ciência disso, e isso tem que estar, essas regras têm que compor uma lei. Né? Isso por força da LRF. E, com menos achado, fazer irregularidade nas alíquotas de contribuição e na base de cálculo. Também é bastante grave, apesar de ser poucos achados. Por exemplo, uma alíquota que está sendo praticada menor do que tem que ser, ou na hora de descontar no contra-cheque do segurado, é descontado sobre uma base inferior àquela que deveria ser. Né? Isso também gera o desequilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. O componente 3 é a avaliação atuarial. Né? Anualmente, a gente sabe que o RPPS ele tem que ser submetido a uma avaliação atuarial. Né? E para saber, até porque o passivo, o déficit, a base cadastral, isso muda muito. Né? E esse acompanhamento ele é anual. A lei estabeleceu que fosse anual, a 9717/98, que é a lei dos RPPS.
Então, os 3 achados que a gente evidenciou aí, não implementação de medidas com vistas a equacionar o déficit atuarial, não adoção de providências para manutenção de base cadastral consistente e não existente relatório de avaliação atuarial do último exercício. Como a gente pode ver, 7 municípios ali não fizeram a avaliação atuarial, né, que é um descuidado bastante grande, né, bastante relevante. 42 municípios ali 42 RPPS não implementaram medidas com vista a equacionar o déficit atuarial, que também é grave. E quanto mais se posterga isso, né, essa bola de neve ela vai aumentando, né, e quanto mais se posterga, mais de difícil solução é, né, isso é fato. E 50 municípios, eles não adotaram providências para a manutenção de base cadastral consistente. Isso tem várias implicações. Uma delas, por exemplo, é no cálculo da compensação previdenciária, que nos municípios ela acaba sendo, quando o atuário vê que há problema nessa base cadastral, ele acaba estimando em porcentagem. E chega a 10%, que até é um valor maior, né? Quer dizer, isso reduz o déficit atuarial dos institutos. E, nesse caso, a gente viu em 50 casos. É uma das consequências, mas há outras também, né? Bom, sim. O achado 4 foi um levantamento sobre aplicações financeiras. A gente quis saber os 3 achados, né, desse componente. Gestão dos recursos por servidor não capacitado, né, que eu até falei no início da apresentação, a gente identificou que foi mais de 1 bilhão de recursos geridos por pessoas não capacitadas, né, aqueles cursos CPA 10, né, aquela capacitação de mercado financeiro que é obrigado a ter. Planejamento inadequado dos investimentos da RPPS né, e alocação de recursos em desacordo com o estabelecido no Conselho Monetário Nacional. Que o Conselho Monetário Nacional estabelece, olha, tantos por cento pode ser aplicado em títulos da renda fixa do governo, né, lastreados em papéis do governo. Outros, até tantos por cento pode ser aplicado em renda variável, mercado, ações. Né, ela é bastante extenso, né, essas normas. Mas aqui que a gente procurou saber se esses recursos estavam sendo alocados de forma correta, né, de forma a atender a esses limites da lei. A gente encontrou 19 achados de alocação de recursos do RPPS em desacordo com o estabelecido com o Conselho Monetário Nacional, quer dizer, esses recursos não estavam alocados, não estavam cumprindo, né, essas normas, que também é grave, né, é um achado relevante. Gestão de recursos por servidor não capacitado por entidade competente, foram 22 municípios, 30% aproximado, e planejamento inadequado de investimento da RPPS. Ele tem que ter um plano de investimentos, né? Para isso, ele tem que ter um acompanhamento, e isso tem a participação da sociedade também, né? Tem conselhos que são vinculados a isso, né? Que também se pronunciam, né? Fiscalizam e também participam da elaboração desse planejamento. E encontramos 22%. Esse quadro é só para dar uma noçãozinha assim, do que foi apurado de déficit atuarial. Na primeira linha ali é o previdenciário, e na segunda linha o financeiro. Déficit aí já é líquido. A gente está descontando o total do passivo atuarial, que é aquelas dívidas todas com contribuições que foram benefícios a pagar, concedidos e a conceder, né? Esse valor desconta-se o dinheiro que já está lá de aplicações financeiras, né? As contribuições dos segurados, as contribuições patronais, a compensação previdenciária, esse valor é líquido, né? É aquilo que está realmente a descoberta. O plano previdenciário, isso que eu vou explicar depois, eu volto nesse slide depois para a gente entender melhor. Porque, nesse caso, quando há plano financeiro, é porque há segregação de massa. A segregação de massa é a separação de segurados da RPPS em 2 grupos, um plano financeiro e um plano previdenciário. Esse plano financeiro ele fica a cargo, geralmente, do Poder Executivo, óbvio, né? Ele vai cumprir com as obrigações, com esses benefícios. E o plano previdenciário ele segrega, que vai ser, geralmente, um plano de regime de capitalização.
O outro é repartição, o plano financeiro é repartição simples. Só que há um problema nisso. Para se fazer a segregação de massa, é necessário um estudo que comprove a viabilidade orçamentária e financeira do ente, para saber se ele vai ser capaz, a médio e longo prazo, de pagar, as outras gestões de pagar. Geralmente, a gestão que estabelece isso, o peso tende a ser um pouco mais ameno, né? Ao longo do tempo, óbvio que vai aumentar. Mais pessoas vão se aposentar, mais benefícios serão concedidos e vai aumentando, né? Quer dizer, voltando lá na outra... Ah, não, desculpa. Não. Já saí, desculpa. Bom, então, geralmente a segregação de massa é a última medida que o município ele adota. E primeiro ele tem que ver se o plano de custeio é suficiente. A contribuição ela pode ser elevada geralmente ao dobro da contribuição do servidor, 11%. Ele pode ir a contribuição patronal e a 22%. Isso não atendendo, geralmente parte-se para um plano de amortização. O município ele vai estabelecer que, ao longo do tempo, vai ser cobrada uma alíquota suplementar, a própria administração ela vai complementar aquilo, além da cobertura do déficit, né, do déficit financeiro. Então, isso não atendido é que ele parte para a segregação de massa, né? Até a própria portaria, se não me engano, 176 do Ministério da Previdência Social, ela estabelece essa hierarquia, entre aspas, né, vamos dizer assim, para se chegar quer dizer, é uma medida extrema. E para se chegar a isso, tem que ter e a gente verificou que os municípios não tinham esses estudos de viabilidade orçamentária e financeira. Tem municípios também que estabeleceram plano de amortização com alíquotas crescentes. Quer dizer, nessas administrações atuais pagando determinada porcentagem, e essa porcentagem foi crescendo com o tempo, de modo que as administrações futuras elas vão sofrer um cargo muito grande. Será que o município vai ter dinheiro para pagar isso? Quanto que representa isso no orçamento, né? Será que não vai comprometer o orçamento? Foi realizado algum estudo disso? Quer dizer, não foi, né? Isso pareceu também bastante relevante no levantamento que a gente fez, né? Da CMG e da CAD. Esse é um dado que a gente fez, um indicadorzinho que a gente criou, comparando só a dívida do plano financeiro com a receita corrente líquida dos municípios, a receita corrente líquida de 2012, que era o dado que a gente tinha, levantamos da própria da LRF dos municípios, né? E com a dívida. Por exemplo, tem município que o passivo esse passivo do... Caramba, já errei de novo. Desses 28 bilhões, por exemplo, para determinados municípios, representam mais de 7 vezes a receita corrente líquida deles. A gente pode ver ali até o 10º município para cima, de 4 vezes a 7 vezes. Né? Só o plano financeiro, né? Que é aquilo que ele vai arcar de forma segregada do plano previdenciário, aquilo que ele vai cobrir, aquele déficit que ele vai cobrir. Há uma massa segregada, né? Determinado tempo, né? Deixa eu ver aqui que eu... Assim. Quais foram as medidas? Né? Foi proposto um plano de ação, né? Ele teve que vai ser monitorado, como até o Leal explicou, né? Isso, futuramente, o tribunal vai verificar o que o município vai adotar. A gente fez determinações diversas, né? E que esses municípios adotem providências, tanto para o gestor da RPPS, quanto para o chefe do Poder Executivo, e, em alguns casos, do chefe do Poder Legislativo também, e consciência também, né, em alguns casos, determinações e recomendações. Isso tudo vai estar lá na vitrine de auditoria. O que se espera de benefícios disso? Né? Prevenção contra prejuízos previdenciários e financeiros, né? Mitigação de risco de desequilíbrio financeiro atuarial, endividamento da RPPS, garantia de gestão participativa democrática, divulgação aos interessados de informações relativas à gestão da RPPS, que essa é a transparência, né? Regularização dos parcelamentos efetuados, uniformização das rotinas contábeis,
né? Manutenção das reservas financeiras para pagamento dos benefícios futuros, que é o principal, né? Maior eficiência da gestão dos recursos, né? Bom, só vou dar mais um dado aqui. A gente até... esse foi um indicador relativo à segregação de massa na parte do plano financeiro. Mas a gente até chegou a apurar também o endividamento bruto. A gente excluiu todas as contribuições, as reservas líquidas, né? Isso é mais para apurar mesmo o peso da Previdência em cada município, né? E, nesse caso, a gente teve até município que chegou a quase 9 vezes a receita corrente líquida, o total do passivo atuarial, né? É uma preocupação mesmo. Como que isso vai ser gerido, né? Quer dizer, é uma questão bastante relevante. Bom, as medidas... É isso aí, gente. Espero que... a intenção foi para dar uma noção mesmo para vocês. Eu sei que o assunto dá para a gente conversar bastante sobre isso, dá para estender, dá para estudar bastante, mas é só para dar uma noçãozinha mesmo do que foi feito, né? E da importância que é o tema da RPPS, que até vai ser tema agora do ministro Gama Filho também. E é isso aí. Obrigado, eu espero ter atendido isso. Obrigada, Márcio. Realmente é um quadro assim impressionante, né? A gente não sabe se ri ou se chora. Fico orgulhoso de ver esse trabalho, esse resultado super importante, esse panorama, mas dá a ideia do desafio que o tribunal tem pela frente. Só lembrando que a gente ainda tem lugares aqui na frente, o pessoal que está ali atrás, se quiser chegar para frente, também dizer, gente, que, vamos dar continuidade aqui às apresentações. Eu queria só dizer que, às vezes, é muito difícil quando a gente citar o nome de alguém, porque a gente sempre corre risco de esquecer, de não falar, né? Mas só gostaria de fazer mais um registro importante aqui, falar do Mota, né? O Zé Mota Filho, que é assessor lá do Leal, na SGE, e que participou ativamente da montagem dessa programação, desse evento, que está trabalhando também muito em conjunto com a gente, né? Então, agradecer essa parceria da assessoria da SGE, sou do Mota, a Giane também, que está trabalhando muito com a gente, e o auxílio luxuoso do Gerson, ali que apresentou, o Leal também estava falando da importância desse trabalho que você está fazendo, de ajudar. O Gerson trabalhou muitos anos com a gente na escola, né, Gerson? Então, onde também fez um trabalho magnífico, e então queria deixar esse registro. Agora, eu queria apresentar a palestra Remuneração de Servidores das Prefeituras Municipais, convidando o Ricardo Guedes, analista de controle externo, coordenador da 3ª Coordenadoria de Controle Pessoal da SGE, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Católica de Petrópolis e pós-graduado também em Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas, nosso colega. Pelo Tribunal. Pelo Tribunal, Escola de Contas. Escola de Contas. Bem, meus amigos, muito boa tarde. Bem, então, como já foi dito, eu queria agradecer primeiramente as palavras do Leal em relação à minha pessoa. Foi muito uma honra tê-lo como meu funcionário. Estava puxando o saco, mas tudo bem. Só uma puxadinha rápida, para descontrair. Bem, gente, primeiro, eu gostaria mesmo de agradecer a equipe da 3ª CCP por esse programa de auditorias, porque foi um programa trabalhoso, né? Deu muito trabalho, efetivamente, para a gente se planejar, para programar essas auditorias. O tema, né, os temas, são temas espinhosos, são temas controvertidos. Em campo, a gente sabia que, por mais que a gente tentasse prever todas as hipóteses de situação, de achados, a gente sempre poderia se deparar com algo inusitado, com situações não previstas. E, realmente, isso aconteceu. Muitas questões não estavam previstas inicialmente, a gente teve que pensar muito, muitas vezes discutir em conjunto. Então, todo mundo participou, foi um envolvimento muito grande. As pessoas em campo também se dedicaram, muitas vezes dobraram hora, esperando elementos, porque a gente precisava, principalmente, primordialmente, da folha de pagamento. Se a gente não tivesse a folha de pagamento, a nossa auditoria ficaria prejudicada. Então, a gente teve que, efetivamente,
buscar esse elemento. Sem esse elemento, isso tudo ficou... muitas vezes a gente foi receber essa folha na terça,